Fala galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras. Para quem não me conhece, meu nome é Edson do canal Flamengão. Eu vim aqui para trazer mais um vídeo do clube mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Flamengo. Notícias, comentários, informações para deixar você mais atualizado possível aí sobre o Flamengo. Flamengão que amanhã joga contra o Resende. É mais uma vitória que a gente tem que procurar e ir para cima dos caras. Sempre. Agora que o time está se arrumando, que o técnico está tentando botar a formação dele, a mentalidade dele em cima dos jogadores aí, os caras estão aceitando, está começando a andar, tá certo? Vamos falar neste vídeo aqui agora sobre a penhora, que é uma notícia bomba aí que aconteceu, que é uma notícia conhecida, mas já vem de um tempo aí, mas agora é uma realidade, né, para acontecer aí. A guerra, qual é o resultado dessa guerra aí, referente aos jogadores que estão na Ucrânia, né? Jogadores aí que têm interesse do Flamengo, é só suspeita, é só conversa da imprensa. Vamos falar sobre isso, certo? Diego Rossi, essa novela que está amarrada aí, né? Que tem essa situação de contratar esse jogador, né? Junto ao Fenerbahçe, mas até agora, né, a coisa tá fria e tal, aí vai, conversa de novo, enfim, vamos falar tudo sobre esse jogador também. E a situação da Ferg, né, na mudança do jogo entre Flamengo e Vasco, né, era no dia 5, vamos dizer para que dia que vai, o que vai acontecer nesse caso. E dá só uma pincelada sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Resende, tá certo? Vamos falar alguma coisinha ali, perguntar sobre a sua opinião e vamos pro vídeo. Só que antes de mais nada, aquele dedão no like, galera, tá? Cola o dedão no like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, vai fazer o canal crescer aí pra gente trazer mais notícias sempre do Mengão pra te atualizar. Compartilha pra geral, dá essa moral também pra gente aí, dedo no sininho lá, ó, das notificações, entendeu? Você viu o botão vermelho, inscreva-se, toca nele e ajuda a gente, tá certo? Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo então. Então, galera, vamos falar sobre o primeiro tema aqui, que é a situação da penhora milionária que o Flamengo pode ter que pagar aí num prazo meio curto, entendeu? O que acontece? Esse é um processo que já vem se arrastando há muitos anos, tá? Essa situação ocorreu na década de 90. Tá? Vou tentar explicar para vocês aqui o que eu consegui pescar, entender e estou passando para vocês. Na década de 90, 94, 98 foi o auge da situação. Na época, o então presidente Kleber Leite, que hoje é membro benemérito do Flamengo, uma pérola, na época presidente, fez vendas de jogadores para o estrangeiro, né? Jogadores para a Europa, para outros locais, principalmente a venda do Sávio para o Real Madrid. E houve uma investigação sobre isso na época. Essas saídas, essas negociações, essa engenharia financeira que o Kleber Leite fez na venda de jogadores. Pois bem, essa investigação foi feita pela Justiça Federal do Rio, Ministério Público, essas coisas, trabalharam em cima disso, em cima dessa hipótese do Flamengo ter tido irregularidades nessa investigação, e isso vem de lá para cá. Tá? Vem se arrolando por aí e tal. Então, chegou na época, o Flamengo chegou a ser multado em 2013 no valor de 38 milhões de reais por irregularidades na venda do Sávio e entre outros jogadores, entre outras situações, certo? Hoje, isso gira em torno de 127 milhões. Olha o tempo que isso tem, na década de 90 para cá. Então, tá nesse pé de 127 milhões. E isso, há bem pouco tempo atrás, foi meio que batido o martelo, dizendo que o Flamengo tinha essa penhora de 127 milhões. O que foi colocado em questão? O Banco Central, na época, ele aceitou a penhora de partes do Ninho do Urubu, entendeu? Botou partes das construções, das benfeitorias que estavam ali, como parte da penhora, para assegurar, no caso do Flamengo perder o caso, ter que pagar. Então, foi colocado o Ninho do Urubu, parte dele,
daria em torno de 77 milhões de reais, tá ok? Beleza? Só que chegou em 2019, alegando o fato de não estar regularizado todas aquelas benfeitorias do Flamengo ali no Ninho do Urubu, e não ter regularização, documentação completa, então foi passado para o Flamengo entrar com dinheiro nessa história. E o Flamengo vem depositando uma verba, não sei se mensalmente, mas vem depositando aí um valor, está se somando, está numa conta separada, e isso está em torno de 10 milhões e 10,6 milhões de reais hoje em dia. Então o Flamengo, claro, em sua defesa, entrou na justiça na época e vem sempre, sai o resultado, ele contesta, entra na justiça, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Sabe muito bem como é que funciona a justiça nesse país. Vem postergando essa situação. Só que a coisa agora é séria. E se isso realmente acontecer, o Flamengo terá que pagar esses 127 milhões. Então o Flamengo já está pensando em abaixar esse valor, que é o que chama de apreciação anulatória, junto ao STJ. O STJ está apreciando isso e o Flamengo está 1-0, vamos dizer assim. O primeiro voto foi a favor do Flamengo, mas no caso do segundo voto teve uma juíza que pediu mais tempo, né, para avaliar a situação, e ainda não teve. Ainda faltam mais 4 votos além dela para isso fechar, ver se o Flamengo vai dever ter que pagar ou se o Flamengo vai escapar dessa, e se tiver que pagar, pagar nesses valores aí de 10,6 milhões de reais ou a menos. Isso aí é muita lábia, muito advogado envolvido, muitas questões, entendeu? É mais ou menos, essa aí é uma síntese que eu tô fazendo, tá? Anos 90, Kleber Leite, venda de jogadores pro exterior. Aí o Ministério Público e a Justiça Federal, investigação sobre o caso na irregularidade dessas vendas. Isso vem se arrastando. Agora chegou e está sendo apreciado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça do Rio. Eles estão apreciando esse caso e a coisa tá para acontecer. Tá, não tá perto de finalizar o caso e a gente vê se o Flamengo vai ganhar ou não. O Flamengo tá otimista com o caso e ganhando, se isenta da situação, perdendo, quer diminuir o valor consideravelmente. Se conseguir pagar o que o Flamengo já vem depositando, beleza, entendeu? Então é beleza isso aí. É isso que eu tinha de falar a respeito dessa situação, entendeu? Não tem muito mais do que falar a respeito disso não. O Flamengo tá nessa estratégia aí de tentar diminuir o custo de uma dívida que o senhor Kleber Leite arrumou pra gente até agora e que pode dar uma pancada. Em contrapartida, isso está atrapalhando as negociações de agora. O novo presidente aí, o Landim, novo não, né, que já está na segunda gestão, ele congelou as contratações, entendeu? Que vem aí, até listei aqui a contratação do Santos, até do Andreas Pereira, né, que tá definido, tá alinhado, tá bonitinho lá, de 63 milhões, tá meio que separado para isso. Esse talvez não atrapalhe, mas o Thiago Mendes, por exemplo, e o Diego Rossi, né, que também tá nessa confusão aí, envolvido nisso aí, tá congelado por enquanto. Como eu falei, as coisas estão para sair e o Flamengo pode ter muitos problemas a respeito disso aí, entendeu? É um assunto meio chato, meio problemático, numa época ruim, mas é o que está acontecendo. Isso aí é uma nota do GE, tá? Só para falar aqui que o Flamengo pode sofrer uma penhora milionária, tá certo? Preocupante, mas vai dar tudo certo, o Flamengo está confiante, os advogados do Flamengo estão trabalhando para isso aí e vai dar tudo certo, tá certo, galera? A segunda notícia de hoje é sobre a guerra e os jogadores que estão retidos no país, né? Esperando uma ajuda aí para poder sair de lá, fugir dessa situação. Jogadores que tem nos clubes de lá, né, no campeonato de lá, tá suspenso. Então os caras como é que fazem agora? Entendeu? Então a tendência, né, é que os jogadores que estão jogando, que tem seu vínculo com clubes da Ucrânia, tipo o Shakhtar Donetsk, né? Eles sejam emprestados, né? É uma tendência, é um pensamento né? Principalmente aqui no Brasil, imprensa e tudo, que eles sejam emprestados. Então cogitou-se a hipótese da volta do Alan Patrick, de repente do David Neres, né? E cogitou-se a hipótese do Flamengo repatriar esses jogadores, tá certo? Por enquanto
por enquanto, não há nada de Flamengo nessa história, tá? É só especulação de Alan Patrick, David Neres e entre outros casos, tá? Cara, é uma situação muito complicada, muito triste, né? Guerra já é uma situação que não tem muito o que explicar sobre isso, mais uma bestialidade humana aí, né? Morreram uma opção de inocentes, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora porque não é um canal para isso, aqui é Flamengo, aqui é Mengão, então vamos falar sobre Mengão. Então, só que essa é a situação, temos 41 jogadores brasileiros lá, né? 31 jogam na primeira divisão, tá? E, como eu falei, a tendência é que os clubes de lá emprestem jogadores, só que pro Flamengo, só nesse caso, tá? Se acontecer, se tiver algum interesse do Flamengo em repatriar alguém, é por empréstimo. O Flamengo não pode comprar ninguém, porque o Landim congelou. Esqueci, eu acabei de falar na outra notícia. O Landim congelou e o Flamengo não pode trazer jogadores comprando. Sendo empréstimo e sendo bom para o Flamengo, né? Aí o Flamengo tá de olho nessa história, que a gente, né, ajuda os caras e reforça o time ao mesmo tempo, tá? A situação, só citar a situação do Alan Patrick, que eu anotei aqui também. O Alan Patrick, ele teve que fazer uma cirurgia aí quase que às pressas de hérnia. Então, o que aconteceu? Ele saiu do país pouco antes, dias antes da Rússia invadir. Então, o que acontece nesse caso? A Ucrânia, no caso, né? E aí ele foi para a Alemanha, cara. Foi lá, fez exames, fez a cirurgia, passa bem. E aí, quando ele ficou sabendo dessa história, ele voltou pro Brasil. Então ele está em São Paulo, né? Que ele tem parentes lá. Tá tranquilo nessa situação aí, tá certo? Essa é só uma posição com relação a mais aí com relação a Alan Patrick, que é um jogador que já veio. E o Bill, aquele que é cria do Flamengo, foi vendido para lá. Ele pegou um carro e foi para Armênia. Foi para Romênia e tá tentando vir de lá para cá. Provavelmente ele vai procurar uma embaixada brasileira, né, na Romênia, para tentar ter uma permissão para viajar para o Brasil e fugir também dessa guerra, tá certo, galera? Vamos aqui para o terceiro assunto. O vídeo vai ficar um pouco mais longo neste caso de hoje, tá? Ainda sobre o atacante Diego Rossi. O Flamengo ainda está interessado nele, certo? Só que agora tem a concorrência do Corinthians. Aquele eu já falei em 2 outros vídeos. Ele joga no Fenerbahçe, mas ele é do Los Angeles FC dos Estados Unidos. E o Fenerbahçe ele tem a opção de compra de 6 milhões de euros. Se ele exercer essa opção de compra, seria uma negociação. Aí ficaria muito mais difícil, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, para comprar ele. Porque eles comprariam a 6 e iam querer vender a 8, 10, né? Repassar o jogador. Então fica complicado. E no caso do Corinthians, ele só tem interesse mesmo porque o novo técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira, já trabalhou com ele, entendeu? Com esse jogador, com o Diego Rossi. E aí, o que você acha? Essa novela tem que logo acabar com isso? Ou esse jogador seria bem-vindo aqui no Flamengo também? Coloque seus comentários aí, não esquece não, dos outros assuntos também, tá certo? Belezinha? Então é isso, vamos passar rápido nesse caso que eu já falei 2 outras vezes. Aqui eu falo sobre a FERJ. A FERJ alterou a data do Flamengo e Vasco para o dia 6 de março, tá? 6 de março, Flamengo e Vasco. Normalmente seria no Engenhão, né? O Flamengo tá com acordo com o Botafogo, tá jogando no Engenhão. Só que se cogitou primeiramente e teria a hipótese dele jogar nesse dia 6 no Maracanã. Isso não vai rolar, tá? Isso não vai rolar. A gerência de lá do Maracanã já disse que não tem essa hipótese porque é um período muito curto e o Flamengo não daria tempo de jogar, entendeu? No Maracanã. O Maracanã fatalmente só vai estar pronto para o jogo da seleção brasileira contra o Chile, entendeu? Que será uma data um pouco mais para frente, não cheguei a pegar essa data. Pelas eliminatórias da Copa do Catar, agora em 2022, final do ano, né? Então, basicamente o Maracanã está preparado para esse jogo, entendeu? Então não há hipótese de Flamengo e Vasco ser no Maracanã e ainda a gente não sabe qual estádio que vai ser esse jogo, correto? Vamos para a próxima notícia aqui.
é a situação do jogo de amanhã, Flamengo e Resende. Ainda, logicamente, não há escalação, né? Normalmente isso é trabalhado depois. Então, o Flamengo, no Newton Santos, o jogo às 16 horas, amanhã 27, né? Só passar aqui para vocês a situação dos preços. Ingressos estão à venda ainda. Para o setor sul, para sócios, tá? Tá R$20. E para o setor leste, R$30. O preço está bem camarada dessa vez, né? Para torcedores comuns, é R$50 no setor sul, né? E 25 a meia. Ainda para torcedores comuns, né? No leste superior está R$60, R$30 a meia. E no leste inferior, R$70, R$35 a meia. Correto? Quem transmite o jogo é o Cariocão Play, fechar, né? Tem direito para isso. E na Record Rio, entendeu? Sendo que o Flamengo, ele tem o scout, né, do jogo, assim, a informação do jogo. O Flamengo tem 11 vitórias, 1 empate e somente 2 derrotas para o Resende, tá certo? Tô encerrando por aqui, galera. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que normalmente eu faço, mas tô encerrando e pedindo para vocês, ó, dedão no like, se inscreve no canal, comenta aí, faz os comentários sobre as informações que eu trouxe para vocês agora nesse vídeo, espalha para geral, espalha sobre o nosso trabalho aqui, tá certo? É feito com muito carinho para vocês, informando vocês. Sininho lá, ó, toca o dedo no sininho para receber nossas notificações, né? E é isso, galera. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e vamos para a próxima.